Nós temos falado muito neste canal sobre o Império Romano do Oeste e do Leste. Então, basicamente, o Império Romano, após a divisão final em uma metade oriental e uma ocidental após 395 d.C., mas ainda não comparamos esses dois impérios em relação a algumas estatísticas importantes. Qual desses dois impérios romanos era mais poderoso? Qual tinha um exército mais forte? Qual era maior? Qual tinha uma população maior? Qual desses tinha as províncias mais ricas, as cidades mais impressionantes e a melhor geografia? Então, finalmente é hora de deixar o Império Romano do Oriente e do Ocidente batalharem. Já estava demorando muito. Era apenas uma questão de tempo até que o Império Romano se dividisse em subimpérios rivais. Já vimos isso acontecer durante a crise do século III. De fato, muitos esquecem que o Império Romano já havia sido dividido em 3 impérios por um curto período. No oeste havia o Império Gálico, no centro havia o núcleo do Império Romano, e no leste havia o Império Palmireno. O heróico imperador Aureliano reuniu esses impérios à força nos anos 270 d.C. Mas pouco tempo depois, o imperador Diocleciano percebeu que o império havia se tornado tão instável que, a essa altura, já não era mais possível ter apenas um imperador, e assim foi dividido em 4 partes. A partir desse momento, cada vez mais se cristalizaria que havia 2 grandes metades do Império Romano: o Oriente de língua grega e o Ocidente de língua latina. Por um breve momento, o Império foi novamente reunido sob um único imperador, como aconteceu com Constantino, com Julian e com Teodósio. Mas quando Teodósio morreu, a divisão final do Império ocorreu em 395 d.C., deixando estas 2 vastas metades do Império Romano para seus filhos incrivelmente incapazes. Com o passar dos anos, o afastamento entre as 2 metades aumentou, especialmente após o desastre de Adrianópolis em 378 d.C., quando os godos foram posteriormente autorizados a se estabelecer em Ilírico. Isso criou uma divisão entre o oeste e o leste, e aumentou ainda mais o afastamento. Agora você pode dizer, essa comparação toda entre leste e oeste é estúpida, já que é absolutamente claro que o leste era superior, porque o oeste caiu. Logo, o Império Romano do Leste era o superior. Bem, é por isso que estou fazendo este vídeo, para que possamos olhar algumas estatísticas e talvez isso também nos ajude a entender por que o oeste caiu antes do leste. Então vamos olhar algumas estatísticas e tenha em mente que essas estatísticas comparam os impérios do leste e do oeste no ano da divisão, ou seja, em 395 d.C., área de terra. O Império Romano do Oeste tinha uma área de terra de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados na divisão em 395 d.C., enquanto o Império Romano do Leste tinha um pouco menos, cerca de 9 milhão de quilômetros quadrados de área de terra no mesmo ano. Portanto, os dois impérios eram similares em tamanho. Comparado ao Império Romano em seu auge, que tinha impressionantes 5 milhões de quilômetros quadrados de área de terra em 117 d.C., ambas as metades do Império eram, portanto, menos da metade do tamanho do Império Romano original durante seu auge de poder sob o lendário Imperador Trajano. Então, em relação à área de terra, o Oeste vence. 2 população agora, isso é claro, como você pode imaginar. É difícil porque obter números exatos sobre a população do Império Romano é muito mais difícil do que estimar o tamanho da área de terra. No entanto, eu fiz um vídeo detalhado sobre a população do final do Império Romano, que você pode assistir aqui, e eu usei dados baseados em várias estimativas diferentes encontradas na literatura. O valor mais comumente encontrado é que o Império Romano tinha uma população máxima de 60 a 70 milhões, e o posterior Império Romano no século IV tinha diminuído em termos de população para cerca de 55 ou 56 milhões, uma perda de população bastante brutal, mais de 10%. Quando o Império foi dividido em 395, 40% dos romanos viviam no oeste, enquanto 60% viviam no leste, e assim o oeste tinha 22 milhões de habitantes, enquanto o leste tinha 34 milhões. Então o leste vence aqui. 3. Cidades. Qual dos dois impérios romanos tinha as cidades maiores e mais esplêndidas? Agora, é claro, o Império Romano Ocidental tinha Roma, a cidade-mãe. A cidade onde tudo começou, de onde todo o Império emergiu. Mesmo em 395 d.C., Roma,
ainda tinha 800 mil habitantes e ainda era a maior cidade tanto no leste quanto no oeste. O oeste também tinha outras cidades impressionantes, como a capital imperial Mediolanum, que provavelmente tinha mais de 100 mil habitantes, e Cartago na África, que era muito grande e provavelmente tinha uma população de cerca de 350 mil a 500 mil habitantes na época. Isso é, claro, muito impressionante. No entanto, o leste tinha muitas mais grandes cidades além de Roma, Cartago e Mediolanum. A maioria das outras cidades no oeste eram bem abaixo de 100 mil habitantes, e especialmente a província da Britânia tinha cidades muito pequenas. Mas no leste você encontraria muitas cidades super impressionantes. Havia Alexandria, que em 395 d.C. deve ter tido cerca de 500 mil habitantes. Então, é claro, havia Antioquia, que também tinha um número similar de residentes. Então havia Éfeso na Ásia Menor, também ostentando cerca de 500 mil habitantes. Então, havia Mirna com 250 mil, e Pérgamon com 150 mil. E então, é claro, havia a capital do Império Romano do Oriente, a própria Constantinopla, que naquela época possivelmente tinha cerca de 300 mil a 400 mil habitantes. Então vemos que enquanto o Ocidente certamente possuía a cidade mais impressionante e esplêndida da antiguidade, a própria Roma, o Oriente tinha um número massivo de grandes cidades, muito mais do que o Ocidente. E assim o Oriente vence. Olá, amigos da História Romana Tardia. Sou eu, Sebastian, o criador e a pessoa por trás do Majorianos. Peço desculpas por esta breve interrupção, mas queria pedir a sua ajuda para apoiar o Majorianos e para apoiar o canal para que possamos manter o Majorianos, um canal sobre a história romana tardia. Como você sabe, o algoritmo do YouTube muitas vezes não é muito gentil com tópicos de nicho como a história romana tardia. E por isso eu realmente preciso do seu apoio para manter o Majorianos do jeito que está. Para mantê-lo, um canal sobre a história romana tardia para que possamos continuar a explorar esta era mais fascinante do Império Romano Tardio. E para que não tenhamos que transformar o Majorianos em um canal de história mainstream, apenas alguns euros por mês de apoio podem realmente fazer toda a diferença. Obrigado por considerar me apoiar via Patreon ou via associação ao YouTube. Eu não posso agradecer o suficiente a vocês. Agradeço do fundo do meu coração. O próprio Majorian estaria orgulhoso. Obrigado, amigos da história romana tardia. E de volta ao vídeo. 4. Províncias. Agora você já pode adivinhar quem tinha as melhores províncias. Como você sabe, e já falei em vídeos anteriores, o Oeste possuía as piores províncias. É por isso que a divisão foi um desastre para o Império Romano como um todo, porque nunca foi destinado a ser dividido. Primeiramente, o Oeste tinha as boas províncias da própria Itália, claro, depois a África, e partes da Espanha e a parte sul da Gália. Mas tinha a província desastrosa da Britânia, que basicamente só gerava usurpador após usurpador. E a Gália do Norte era uma área despovoada e pobre após a crise do terceiro século. Agora compare isso com o leste, que tinha a Grécia, a Anatólia, o Levante e o Egito. Todas áreas que já haviam sido urbanizadas e faziam parte de grandes impérios altamente desenvolvidos mesmo antes de Roma. O leste também estava na Rota da Seda, permitindo o comércio com a Pérsia, e até mesmo com a distante Índia e China. Você pode então, é claro, imaginar que consequentemente o leste tinha melhores finanças do que o oeste, porque a tributação de províncias mais ricas com mais população permitia que o leste simplesmente tivesse uma base tributária muito melhor e, portanto, uma economia melhor. Além disso, o leste não tinha uma província desastrosa como a Britânia. Então não havia um ponto quente de usurpadores no leste, onde a cada 20 a 50 anos grandes exércitos de repente declarariam guerra contra você e marchariam sobre Constantinopla. Mas isso é o que o oeste tinha que lidar constantemente. Então aqui também o leste vence 5 geografia. Uma das maiores razões pelas quais o leste sobreviveu quando o oeste caiu foi simplesmente geografia. Vamos olhar por um tempo para o leste em comparação com o oeste. Basicamente, o que fez o leste tão poderoso foi que as províncias do Egito e do Levante não eram alcançáveis para as tribos bárbaras do norte. Quase impossível. Houve apenas uma única invasão bárbara registrada através das montanhas Cáspias por alguns hunos loucos na Síria no ano 395. Os mares Negro e Cáspio e as montanhas do Cáucaso entre eles formavam uma barreira gigante que impedia invasões do norte.
e vimos que quando as barreiras naturais não eram fortes o suficiente, o leste de fato sofria derrotas brutais, como em Adrianópolis em 378 contra os godos, que começaram toda a reação em cadeia negativa em primeiro lugar, e até permitiram que os godos devastassem os Balcãs nos anos seguintes simplesmente porque eles conseguiram passar o rio Danúbio. Então, basicamente falando, através de uma geografia mais defensável, as províncias mais ricas do Egito e do Evento não podiam ser alcançadas por invasores estrangeiros do norte, e, portanto, a base tributária do Império Romano do Oriente estava segura. E o Estreito de Bósforo era defendido por Constantinopla, que já em 395 d.C. era um baluarte. Compare isso com o Oeste, onde basicamente todas as províncias são facilmente alcançáveis por terra, uma vez que a fronteira do Lemus foi invadida. Apenas a África era a única província que era difícil de alcançar. Infelizmente, o cruzamento dos vândalos para a África pelo Estreito de Gibraltar em 429 resultou na destruição da maioria da base tributária do Império Romano do Oeste. Assim, as finanças do Oeste foram definitivamente arruinadas após a década de 430 e, portanto, o Oeste não podia mais manter seus exércitos ou recrutar novos exércitos. Então, o Leste vence de novo. 6. Tamanho do exército. Agora, claro, isso é interessante. Quem tinha os maiores exércitos? Ao analisarmos os numerosos conflitos entre o Império Romano do Oriente e Ocidente no século IV, poderíamos presumir que o Ocidente possuía exércitos menores ou mais fracos. O Ocidente perdeu com Magnentius contra Constantius II, com Magnus Maximus contra Theodosius, e depois, novamente com Eugênius contra Theodosius. Mas os exércitos do Ocidente eram realmente mais fracos. Felizmente, podemos fazer suposições embasadas em evidências escassas. Felizmente, possuímos a Notitia Dignitatum, escrita por volta de 420 d.C. para o Ocidente, e, no mais tardar, 395 d.C. para o Oriente. Este documento único lista 157 unidades do exército para o Oriente e 181 para o Ocidente. Estes incluem, é claro, os comitatenses, a elite do exército móvel de campo, e os limitanei, as unidades de defesa de fronteira menos equipadas. Pelo número de unidades, o Oeste parece levar a melhor. O problema, no entanto, é que a Notitia não lista o tamanho das unidades. No entanto, podemos supor que eram de tamanho semelhante no leste e oeste. O cronista romano oriental Agatias escreveu no século VI que a força nominal de todo o exército romano era de 645 mil homens, incluindo o tamanho do exército ocidental já perdido naquela época, e que em seu tempo, o Império Romano Oriental tinha uma força de 150 mil homens. Estudiosos modernos estimam a força total do exército entre 400 e 600 mil homens para o leste e oeste, com mais tendendo para o tamanho menor. Portanto, se todo o exército contava então com 400 mil homens, e após a queda do oeste restavam 150 mil homens no leste, podemos supor que o exército do oeste era maior, o que se encaixa com o maior número de unidades dado na Notitia. Então, minha estimativa é de 250 mil homens no oeste e 150 mil no leste. No entanto, tome isso com um grão de sal, pois números exatos são impossíveis de reconstruir. No entanto, a Notitia lista mais unidades no oeste do que no leste, então é bastante provável que o oeste tinha o maior exército. No entanto, é impossível saber por quanto. O oeste vence aqui, mesmo perdendo várias vezes para o leste. Mas isso tinha mais a ver com melhores comandantes militares do leste, e às vezes apenas azar por parte do oeste. 7. Imperadores. Os imperadores do leste, desde a divisão em 395 d.C. até a queda do oeste, foram em ordem cronológica. Arcádio, Teodósio II, Marciano, Leão I, Zenão, e por um curto período Basilisco, e então novamente Zenão. Desses, eu diria que Teodósio II, Marciano, Leão e Zenão foram todos imperadores capazes, sendo Leão o meu favorito. No oeste, de 395 d.C. a 476 d.C., houve imperadores, contra-imperadores e usurpadores. Honório, Marcos, Graciano, Constantino III, Prisco Átalo, Máximo, Juvinus, Sebastianos, Heraclianos, Constâncio III, João, Valentiniano III, Bonifácio, Petrônio Máximo, Ávito, Majoriano, Líbio Severus, Antêmio, Arvando, Romano, Olíbrio, Glicério, Júlio Nepos e Rômulo Augusto. Então temos no mesmo período de tempo em que o leste teve 6 imperadores, incluindo usurpadores, 24 imperadores, incluindo usurpadores no oeste.
Então você já pode ver o completo caos que havia no oeste após as invasões de 407 e desses 24 apenas. Constâncio III, João, Antêmio e, claro, Majoriano mereceram o nome de bons imperadores. E apenas Majoriano e Constâncio III foram verdadeiramente grandes, com alguns razoáveis como Glicério ou Júlio Nepos. Então, basicamente, a proporção de bons imperadores no oeste era muito menor do que no leste, o que se deve ao fato de que a situação se tornou um completo caos após as invasões bárbaras de 407 e anos seguintes. Então aqui também o leste vence. Então, para resumir, o leste tinha a maior população, as cidades mais prósperas e maiores, as províncias mais ricas, uma geografia melhor defensável e uma maior percentagem de imperadores capazes. E o oeste só venceria em relação ao tamanho do exército e à área de terra. Não surpreende que o leste tenha sobrevivido e o oeste caído, considerando que o Império Romano não era para ser liderado por dois imperadores distintos, que frequentemente lutavam entre si em guerras civis brutais, resultando na maioria das vezes na derrota do oeste e enfraquecimento significativo de seu exército. O Império Romano sempre foi destinado a ser governado como um império unido, onde uma mão lava a outra, onde uma parte ajuda a outra. Mas depois de 395 d.C., isso foi cada vez menos o caso. E o leste, na verdade, nem sempre ajudou o oeste. Mas assim que o oeste caiu, o destino do leste também foi selado. E era apenas uma questão de tempo até que o leste também caísse. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Restitutor Orbis, Marcos Zizini. Estou especialmente honrado em ter Marcos Zizini aqui, o melhor reencenador de Maxêncio com quem fiz muitas colaborações sobre Maxêncio. Muito obrigado, Marco, por apoiar Majorianos nesta forma extremamente generosa. Não posso agradecer o suficiente. E eu gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador César Anthony Emil. Muito obrigado, Anthony Emil, por apoiar Majorianos de uma maneira tão generosa. E eu gostaria de agradecer a todos que apoiam Majorianos de qualquer forma. Muito obrigado, amigos, por me apoiarem para que eu possa continuar fazendo vídeos sobre a história romana tardia. Eu realmente quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Para aprender mais sobre os filhos de Constantino, assista o vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre como o paganismo foi suprimido pelo cristianismo, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Benevalete.